Oh, meu Deus, não tava gravando, gente. Mole. Oi, tudo bom com vocês? Gente, eu ia falar com vocês aqui sobre as eleições. Domingo passado nós fomos às urnas, fizemos o que tínhamos que fazer. E eu confesso que eu fiquei muito triste com o resultado, sabe? Porque eu pensei que o capitão ia ganhar no primeiro turno. Mas eu vi que quase a metade dos eleitores votaram no 13. Votaram em uma pessoa que, desde que subiu à presidência da República, lá em 2000, quando ele foi presidente pela primeira vez do nosso país, até o final de 2018, votaram nesse homem, que diz que foi inocentado, e inocentado ele não foi coisa alguma. A gente sabe que ele não foi inocentado. A gente sabe que ele e o partido dele destruíram o nosso país, colocaram o nosso país no fundo do poço, roubaram. Nós sabemos disso. Não é coisa inventada. Não é? Teve instância em instância, juízes e juízes que condenaram. Ele não era para estar lá, mas ele está, concorrendo à presidência do nosso país. Enfim, não é sobre ele que eu quero falar. Eu quero falar do nosso presidente. Ele não teve, nesses horários políticos aí, ele não pôde falar muito do que o governo dele está fazendo, fez e está fazendo, e nem do que pretende fazer, sendo reeleito. Porque ele precisava se defender das acusações, de todos ali. E ele se defendeu da melhor maneira possível. Eu quero dizer para você, quero pedir para você não comer pelas mãos de outras pessoas, de jornais tendenciosos, de jornais enviesados, de jornais que dão a notícia já com um viés, né, ideológico. Mas assistam jornais que dão a notícia e deixam você analisar. Aliás, afinal você é uma cabeça pensante. Então você tem condições de analisar uma notícia. Então eu quero que você assista. Eu assisto a Jovem Pan. Porque ela é justamente isso. Ela dá a notícia e deixa que você analise. Então, se você quer realmente saber o que está acontecendo, assista a entrevista do ministro da Economia, Paulo Guedes, no Pânico. Assista a entrevista do nosso presidente no Pânico. Assista a entrevista do nosso presidente em podcast. Assista a entrevista de outros ministros no Pingos nos Is, no Direto ao Ponto, no Pânico também. Assistam, porque vocês vão saber direto da fonte a verdade. Sabe? Há muito tempo eles traziam a nossa mente cauterizada com o que eles pensavam. De 2018 para trás, eles davam as coisas e a gente engolia. Agora, com o advento da internet, nós passamos a ver as coisas. Então, ouçam o que o nosso presidente tem para falar. Ouçam. Deem uma nova chance para ele.
Analisem, vejam. Vocês viram agora os políticos que estão se aliaram, né? Estão, como é que eu posso dizer, né, aliado, como é que eu faço? Como é que eu falo? Apoiando o candidato adversário do nosso presidente. Políticos que nos debates estavam acusando-o de ladrão, acusando de um monte de coisa, acusando o adversário do nosso presidente de ladrão, roubou nosso país, ex-presidiário, um monte de coisa. E agora estão apoiando o adversário do nosso presidente para o segundo turno. Você pode ter certeza que se fosse o nosso presidente, ele não apoiaria. Não apoiaria. Não. Você viu ele falando? Eu não aperto mão de ladrão. Você viu ele falando isso? O nosso presidente, gente, foi coerente do começo, desde o começo dele na presidência até agora. Salvo algumas concessões que ele teve que fazer para que ele pudesse governar. Ele tinha que dialogar com o Senado, ele tinha que dialogar com a Câmara, para que ele pudesse governar em paz. E mesmo assim ele não tem tanta paz para governar não, porque é um ou outro toda hora fuçando a vida do homem. Eu, desde a minha adolescência, vou falar por mim agora, desde a minha adolescência, que eu voto no partido do adversário do nosso presidente. E o que eu vi? Traição, roubalheira, colocando nosso país no fundo do poço. Gente, não se iludam, desempregados vai ter a vida toda. No governo deles, desempregados 13 milhões, 12 milhões, 14 milhões. Problema no SUS, problema nos hospitais, sempre teve. Menino de rua, morador de rua, sempre teve. Entendam, gente. Eles destruíram o nosso país, levaram o nosso país para o buraco. E agora vem um presidente que quer mudar, que é patriota, que pensa no país. Perfeito não é. Tem seus erros, fala às vezes que não deveria falar, não se ajuda, não ajuda a gente a ajudar ele. Mas é um homem que pensa na família, que tem valores, que é patriota, que quer ver o nosso país andar, que quer ver o nosso país crescer. Ele só quer uma nova chance para que ele continue, para que ele dê continuidade ao que ele começou a fazer. Gente, tem muita coisa para fazer. Vocês viram o que o outro falou que ia fazer se voltasse para o governo? Assistam as entrevistas dele também na Jovem Pan. Assistam. Vídeos antigos do adversário do nosso presidente, assistam vídeos dele antigo. Aí você pode pensar assim, mas ele destruiu o nosso país na pandemia. Gente, o nosso país já estava destruído. O nosso presidente foi o primeiro a falar, gente, não fecha a economia. Vamos ver se a gente pode trabalhar lidando com a pandemia e lidando com a economia também para que ela não pare, porque ela é uma engrenagem. O nosso país vai sofrer lá na frente. Ele falou isso. Não, que não sei o que, fica em casa, a economia a gente vê depois, agora a gente está vendo depois. Louvado seja Deus que eles foram incisivos ali, trabalhando na economia, para que esse país não fosse mais para o fundo do poço ainda. Por isso eu falo, assista a entrevista do Paulo Guedes, nosso ministro da Economia. Ouçam. Assistam. Entrevistas sérias.
sem serem enviesadas. Sabe? Ele quer tirar o nosso país do que estava, gente. Ele fez o que ele pôde nessa pandemia. Eu assisti as entrevistas, os jornalistas sérios falando. Eu assisti. Ele falou, não para, gente, não pode parar, a economia não pode parar. O que fizeram? Deram autonomia para os governos e prefeituras. Eles vão lidar com a situação. Se fecha ou não, eles decidem. Governo federal, o que te compete é só mandar dinheiro pra gente ver o que a gente faz aqui. O que ele pôde fazer? Ele mandou. Ah, mas ele não comprou as vacinas. Ele falou. Se você assistir entrevista séria dele, se você assistir um jornal sério, você vai ver que ele falou assim. Ele falou assim, eu não vou comprar vacina enquanto a Anvisa não liberar, não der o seu aval. Porque se eu comprar e as pessoas tomarem e morrer, a culpa vai ser minha. Eu preciso comprar com autorização da Anvisa. Tanto é que a Anvisa autorizou, ele foi lá e comprou. Eu tomei as 3 doses da vacina. Ele foi contra. Fique em casa, você só vem para o hospital se você estiver com falta de ar. É o que foi que ele falou? Quando a pessoa estiver morrendo, que ela vai para o hospital? Então não se deixem levar por conversas fiadas. Assistam jornais sérios. Sabe, assistam jornais sérios. Tirem as suas próprias conclusões. Mas sem ser uma notícia enviesada. Porque se você já dá uma notícia tendenciosa, enviesada ideologicamente, a pessoa vai pensar aquilo que você está pensando. Mas se você dá uma notícia, foi isso aqui que aconteceu, aí você vai analisar. Nós precisamos aprender a analisar os fatos e não recebê-los mastigados. Porque senão nós vamos estar tirando a nossa própria conclusão, nós vamos estar colhendo, pegando para nós a ideia daquela pessoa. Resumindo, gente, que esse vídeo já está 13h29. Assistam, como eu falei, jornais sérios, notícias que não são enviesadas. Assistam a entrevista dos ministros, do ministro Paulo Guedes, do ex-ministro Tarcísio, para que vocês vejam o que eles estão fazendo, da Damares, quando ela era ministra. Assistam. Entendeu? Primeiro analise todos os fatos, tudo. Dizem que o homem é preconceituoso. Aonde que o homem é preconceituoso, gente? Dizem que ele é genocida. Onde que ele é genocida? Genocida é quem extermina uma raça. Oi? Como assim? Dizem que ele é misógino. Aonde que ele é misógino? Se a própria esposa dele discursou em libras na posse dele como presidente. A ministra dele da família era a Damares. A presidente da Caixa Econômica é uma mulher. Como assim, gente? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar com a nossa cabeça? Vamos pensar, aqui tem cérebro. No seu também tem cérebro, na sua cabeça também tem cérebro.
Então pensa um pouco. Pensa um pouco. Como que um governo de 3 anos e meio, com relação ao governo de mais de 10 anos no poder, como que esse governo de 3 anos e meio vai destruir o que de 10 anos e pouco no poder construiu, de mais de 10 anos e pouco no poder construiu? Isso é conversa, gente. Isso é conversa para boi dormir. Eles que destruíram o nosso país. E o governo atual está querendo reconstruir. É para pensar. E muito. Bom? Que Deus abençoe. Meu nome é Rita e eu sou do canal Diário da Vida. Deus abençoe e uma boa noite.